Hoje, depois do Natal, é sempre bom, né, a gente ouvir, né, os testemunhos com a família. Eu creio que nós temos ensinado a igreja a valorizar a família, porque a Bíblia diz que nós, no livro de Isaías, diz que nós somos a família de Deus. A palavra família é uma palavra inventada por Deus, ser família de Deus. Então, se a primeira família que estava nos céus, né, o Verbo estava com Deus, Jesus estava com o Pai. A primeira família estava nos céus e quis nos levar para sermos da família dele. Agora, o local tremendo para nós aprendermos a ser família. Local tremendo para nós aprendermos a ser família é dentro da nossa própria família. E quando eu digo isso, eu digo que nem todo mundo tem uma família perfeita. Nem Jesus tinha uma família ali perfeita, não é? Talvez você poderia pensar, poxa, Jesus ele tinha o Pai dos céus, a sua mãe ali, Maria, e tinha o seu padrasto, né, José. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu todas as coisas. E nessa família, Jesus tinha que se submeter ao seu padrasto. Às vezes nós vemos famílias, poxa, meu pai está com uma outra pessoa. As famílias muitas das vezes não estão dentro daquele padrão. Eu entendo tudo isso como sendo oportunidades. Nós sempre devemos olhar os nossos desafios como oportunidade de nós crescermos. Então, quando nós nos deparamos com a nossa família, vemos, né, que muitos dos nossos parentes, né, apesar de falar de Deus, não vivem. Olha que coisa terrível isso. Apesar de se falar de Deus, não vive dentro de casa o verdadeiro evangelho. E muitas das vezes ficamos chocados. Mas nós temos o desafio de, dentro de uma família que nem tudo está no seu devido lugar, o desafio de permitir Jesus entrar em nossa vida, e Ele vai nos trazer direções para nós aprendermos a lidar com as situações difíceis dentro da nossa própria casa. Agora não sei se eu vou conseguir lembrar esse texto, mas a Bíblia diz: se você não consegue conviver com pessoas muito mais fáceis de convivência, como você vai poder sobreviver a um mundo tenebroso? Agora eu lembrei do texto, Jeremias 12, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 12, versículo 5. Jeremias capítulo 12, estou aqui só para falar do Natal, da reunião de família, tá? Jeremias capítulo 12, versículo 5. Diz assim: vamos ler o Jeremias capítulo 12. Vamos ler o 14 e o 4 e o 5. Vamos lá, o 4 e o 5. Diz assim, Jeremias 12, 4 e 5. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. E agora entra a resposta de Deus: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Então ele está dizendo, às vezes nós falamos: até quando, Senhor, isso e tal, tem coisa acontecendo. E Deus está dando uma resposta para nós: olha,
Se nessas coisas que você está enfrentando, você se sente fadigado, complicado, como eu posso um dia usar você para ser um missionário? Onde você vai em locais onde as pessoas querem te matar. É isso que Deus está falando. Aonde nós estamos é o nosso local de treinamento. Treinamento de quê? De que a palavra de Deus, ela é eficaz. A direção da palavra de Deus, ela é eficaz para você resolver situações. E você também estar resolvido. Porque há situações, amados, que você de imediato não resolve, mas você está bem resolvido. Quem é que viu aquele filme Quarto de Guerra? Pouca gente, hein? Vocês não gostam de ir no cinema, não? Está sem dinheiro para ir no cinema? Estava esgotado? Quando eu fui, acabou a luz. Vocês foram lá e esgotou, né? Satanás não quer que ninguém veja. Bom, depois eu dou um site que passa o filme, né, de graça, né? Mas tudo bem. É melhor no escurinho do cinema, né? Vai com seu marido no escurinho do cinema, com seu marido, viu? Não é namorado lá, namorado não pode ainda nada, só marido e mulher. Mas você pode levar sua família para o cinema e poder ver um filme muito interessante. Eu vi esse filme. Era uma velhinha, não vou contar o filme aqui, mas ela não tinha uma boa família. Ela perdeu muito tempo na vida. Ela conta sobre isso. Mas um dia, Deus ensinou ela a resolver situações, né? Eu não estou contando o filme, não. Só esse trechinho. Então, entenda uma coisa, queridos. Às vezes, a gente não muda essas situações. Mas nós temos que estar resolvidos. Então, ele está dizendo que se você se sente inseguro em pequenos desafios, como é que um dia você vai querer encarar problemas maiores? Você tem que olhar onde você está, um local onde você vai, em primeiro lugar, saber que você é uma pessoa resolvida. Por exemplo, uma pessoa resolvida é aquela que não depende do marido para ser feliz. Uma pessoa resolvida é aquela que não depende de um filho para ser feliz. Uma pessoa resolvida não é aquela que depende de uma mulher ou que precisa casar para ser resolvido na vida. Não. A Bíblia diz que Jesus, Ele é tudo para nós. A Bíblia ainda fala mais que Jesus é o marido das desamparadas. A Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos completos. E muitas das vezes eu vejo conflitos dentro dos lares porque as pessoas não estão resolvidas. Peço isso a coisa. Vai lá, meu irmão, vai lá e faz a coisa que tem que ser feita. Mas ele ali poderia ter feito. Tudo bem, mas ele não está resolvido. Você está. Ele ainda não acordou para a vida, mas você acordou para a vida. Agora, com todo esse esclarecimento, você ainda entra em conflito, então você ainda não está preparado para conflitos maiores. Então, queridos, em poucas palavras, a mensagem não é essa, mas em poucas palavras eu quero dizer que quando a gente entra na nossa família, nós devemos nos sentir assim, poxa, que oportunidade que eu tenho para transmitir à minha família as virtudes que Jesus me dá. Jesus entrou na minha vida, eu me tornei uma pessoa melhor. Ou você tem essa capacidade. Muitas das vezes, amados, nós sufocamos Deus em nossa vida. Você sabe como é que a gente sufoca Deus em nossa vida? Quando a gente se perde com as nossas emoções. Tem gente que se perde nas emoções. Amados, emoção vem, emoção vai. Mas quando a emoção vem, o que você faz? Tem gente que não sabe lidar com as emoções e se perde, aí dá os gritos, dá aquelas coisas loucas, né? Como é que nós lidamos com as nossas emoções, amados? Emoção é uma coisa muito complicada. Agora, as emoções, elas podem nos cegar,
mas a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Na hora do emocional, nós temos que buscar na nossa mente o caminho da palavra de Deus, para que mesmo emocionalmente abalado, eu caminhe em passos firmes. A Bíblia diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Alguém aqui passaria pelo vale da sombra da morte tranquilamente, sem emoção nenhuma? Claro que não. Mas a Bíblia diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Amado, alguém já enfrentou a morte aqui? É uma coisa terrível. Você sentir a morte perto de você é uma coisa que te abala. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele diz lá: eu não temerei, porque tu estás comigo. Quer dizer, naquele momento emocionalmente terrível, eu posso me voltar para Cristo e poder caminhar em passos firmes, a emoção me jogando para um lado, me jogando para o outro, mas eu procurando manter o foco na direção da palavra de Deus. Amado, isso é uma pessoa resolvida. E como é que se resolve? Novamente eu falo da palavra de Deus. Como é que se resolve na vida? Conhecendo a Deus. Como é que se conhece a Deus? Conhecendo a sua palavra. E quando a gente conhece a sua palavra, nós começamos a ficar mais seguros, porque nós sabemos como Deus é, como Deus age. Então, queridos, estar na família, nas festas, vou encontrar aquele meu tio, vou encontrar... É uma oportunidade. Talvez aquela pessoa que tem alguma diferença na família, pessoa complicada. Amado, você tem a oportunidade de demonstrar virtude, amor, e essas pessoas serem tocadas. Amados, você acha que a minha família é toda perfeita, a minha parentela é toda perfeita? Não é. Eu encontro na minha parentela situações delicadas. Mas sempre que eu estou lá, eu me coloco como alguém que vai poder, de uma certa forma, trazer uma ação, tomar uma atitude, trazer uma palavra que possa realmente passar virtude de Deus. Virtude. Não é incomodação, virtude. As coisas de Deus, elas são coisas que realmente traz algo bom para as pessoas. Quando a Bíblia diz que você, ao entrar numa casa, você deve desejar paz a esta casa. O teu desejo de paz não significa que se você entrou na casa de uma porção de bandidos, você vai chegar lá: eu trouxe aqui dinheiro para vocês, vamos assaltar o banco e está todo mundo em paz. Não é isso. Mas você deseja paz, você sabe o que está lá dentro da casa dos bandidos. Agora já até saiu, não estou falando da sua família não, tua família é boazinha, não é uma família de bandidos. Mas se você entrar numa casa de bandidos, você deseja paz àquele local. Você está ali para que aqueles homens conheçam um reino melhor do que o reino do revólver, da matança. Você deseja isso em seu coração. Quando você está lá entre os bandidos, Deus vai te trazer sabedoria para levar aqueles homens a um conhecimento de uma vida melhor. Estou falando do extremo aqui, viu? Estou falando desse extremo aqui. Se você se sente inseguro na sua própria casa, como é que você vai querer entrar na casa de um bandido e querer falar de Jesus para um bandido? Eu falo com bandido aqui, pessoas realmente que ameaçam. Pessoas que querem, se você falar torto com eles, vão lá e matam você como se matasse uma barata. Como é que você vai querer evangelizar uma pessoa como essa, se nem com o seu tio, nem com a sua avó você consegue conversar? É isso que a Bíblia está falando. Então nós temos que crescer como pessoa em Cristo Jesus. Posso ver amém? É sobre essas coisas que nós queremos trabalhar um pouquinho. Amados, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim:
ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Esses homens eram iletrados. Você já viu uma pessoa letrada? Uma pessoa culta? Eu já tive do lado de pessoas que, meu Deus do céu, os caras pareciam uma enciclopédia. Esses homens, eles falam com tanta segurança por causa do conhecimento que tem. O cara entende tudo, entende de mecânica, entende de astronomia, entende de física, de filosofia. Eu já tive com pessoas que, meu Deus do céu, eu ficava até assim, poxa, se eu tivesse um terço do conhecimento desse homem. Agora, essas pessoas falam com muita ousadia pelo conhecimento que adquiriram com os estudos. Mas o que Jesus faz conosco? Esses homens aqui, Pedro e João, não eram homens letrados, não eram homens estudados, mas as autoridades começaram a reparar que homens que estiveram com Jesus, mesmo sendo homens iletrados, aqueles homens falavam com muita firmeza. As autoridades já começaram a identificar quando alguém estivera com Jesus. Porque esses homens que estiveram com Jesus falavam com firmeza. Olha que coisa interessante, isso é uma lição para nós. Nós muitas das vezes queremos falar e somos muito apressados em falar. Mas antes de nós abrirmos a boca, nós temos que estar com Jesus. Há muitas pessoas que querem falar, mas não gastam tempo com Jesus. O que identificar, uma vez eu preguei aqui sobre a nossa nova identidade. Entenda isso, queridos. Ter identidade, o que na identidade tem registro de lá? Aqui tem o nome do meu pai, aqui tem o nome da minha mãe, aqui tem a cidade que eu nasci. O que me identifica no Brasil? E o que me identifica como brasileiro? Além disso tudo, ter nascido nessa nação, o que faz você de um brasileiro? Uma língua. Agora, se eu chegar, mudando um pouco sobre a questão de nacionalidade, falar sobre uma identidade de um policial. Se eu fosse um policial e eu chegasse em algum local e as pessoas quisessem me maltratar, eu poderia tirar a minha identidade de policial e falar, olha, eu sou policial. Na identidade de um policial, talvez tenha alguma coisa que venha identificar, que venha dizer as suas qualificações. Por exemplo, eu tenho uma identidade aqui de pastor. Eu tenho minha carteirinha de pastor aqui. Atrás da minha carteirinha tem dois artigos da Constituição brasileira que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurada e livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Está na Constituição. Dentro da minha identidade de pastor, tem isso. Se alguém quiser me questionar, fala, não, eu puxo minha carteirinha, eu dou minha carteirada. Não, peraí, a coisa não é assim não, está aqui na lei. Aqui é minha identidade.
Agora, pensa num policial, talvez fique melhor você entender num policial. Se eu fosse um policial, tem algumas coisas aqui na carteira de um policial. Eu quisesse me impor como um policial, falar, aqui está minha identidade, eu sou policial. O que você espera de um policial? Pelo menos antigamente, nós esperávamos de um policial alguém que nos protegesse, alguém que pudesse nos auxiliar, alguém que nos pudesse servir para nos orientar, nos ajudar, nos proteger, nos socorrer. Se alguém caísse duro na rua, a primeira coisa, a gente procuraria um policial. Me lembro, há muitos anos atrás, eu estava andando no aterro do Flamengo, brincando lá no aterro do Flamengo, eu vi um cara batendo uma mulher lá. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um policial. Eu cheguei atrás de um policial, olha, aquele homem lá está batendo a mulher lá. Era menininho, né? E o policial foi lá. Então, o que a gente espera de um policial? Que alguém que socorra. Agora, apesar de ele ter uma carteirinha como essa, uma identidade, quando você convive com um policial, se de repente você convivendo com esse policial que tem essa identidade, você vai ver que ele é corrupto, que é um policial que faz coisa errada, você vai ficar decepcionado com esse policial. Ele tem uma identidade, mas ele não vive aquilo que ele tem registrado naquele documento. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós, como cristãos, nós não vivemos de carteirinha. Nós, como cristãos, quando eu preguei aqui sobre a nossa nova identidade em Cristo, eu falei, olha, pega a sua identidade. Eu não estava falando no sentido de você dar uma carteirada. Eu estava dizendo de você pegar a sua realidade espiritual e viver nela. Esses homens, Pedro e João, não pegaram carteirinha e falaram, não, nós somos da igreja de Jesus Cristo. Eles fizeram isso. Mas aqueles homens tinham tanta firmeza do conhecimento de Cristo, de estar com Cristo, tantas verdades foram trazidas para dentro do coração deles, que aquilo começou a ser o que? A vida deles. Eles viviam aquilo, eles abraçaram aquela verdade e se moldaram à verdade de Cristo. Então, quando eles falavam por conhecer a Cristo, por conhecer a verdade de Cristo. E aqueles homens, as autoridades, quando viam os cristãos, eles já sabiam, os cristãos falam com verdade, os cristãos falam com firmeza, apesar de serem homens iletrados, apesar de serem pessoas sem estudos, e nós só achávamos que pessoas com estudo pudessem ser firmes, porque os incultos são pessoas inseguras, não têm segurança. Realmente, meu amado, se você não tem conhecimento de causa, se você não sabe as situações, você se torna uma pessoa insegura. Esse mesmo princípio acontece dentro do reino de Deus. Você pode querer estar dentro do reino de Deus, mas se você não conhecer a Cristo, você ainda é uma pessoa insegura. Há um princípio aqui que aqueles homens identificaram. O que te identifica, meu amado, quando você está em algum local? Como é que as pessoas vão te identificar? É porque você abriu uma carteirinha dizendo que era crente? Não. Elas vão te identificar por aquilo que você vive. Posso por amém? Elas vão te identificar por aquilo que você vive. Eu não me construo em cima do erro dos outros, mas parece que existe um modismo querendo entrar nas igrejas e que está completamente contrário ao que diz uma conduta cristã. E nós não podemos permitir que certos elementos se aproximem de nós e queiram participar das coisas comuns que nós temos,
que é a presença de Deus, a santidade de Deus, e que essas pessoas com seu comportamento venham o quê? Manchar esse lado cristalino do Evangelho, esse lado claro do Evangelho. Quando você pensa num cristão, você tem que ter essa expectativa de conhecer alguém equilibrado, que trata bem a sua mulher, que trata bem o seu marido, que trata bem os seus filhos, que trata bem da sua saúde, que trata com excelência as coisas de Deus, que prioriza a sua vida com Cristo, que prioriza a sua missão, alguém que é correto em seu trabalho, alguém que fala palavras que edificam, não palavras de destruição. Nós somos chamados a manter esse padrão, porque é isso que nos identifica. Nós temos essa responsabilidade. Eu comecei a montar uma pregação, meu caderninho de pregação, eu vou montando coisas. Eu fiquei pensando, eu tenho que ter um temor dentro de mim, porque eu não posso falhar como pai. Eu tenho uma responsabilidade, eu não posso falhar como marido. Eu não posso falhar como representante do reino de Deus. Eu não posso falhar nas minhas obrigações. Pastor, então você tem que ser uma pessoa infalível. Eu tenho que ter consciência de que um escândalo meu, Deus vai me cobrar altíssimo, e também eu posso levar pessoas para o inferno. Eu posso ser um escândalo para o reino de Deus. Eu preciso ter esse temor dentro de mim. Eu preciso ter esse temor dentro de mim, porque isso é a minha identidade, e eu preciso estar cada vez mais me aproximando da minha identidade, porque nisso Deus é glorificado. Posso vir amém? Aquele versículo que nós lemos, Marcos capítulo 3, verso 13, está expresso aqui em Marcos. Vejam lá, Marcos capítulo 3, versículo 13. Poxa, eu ia falar tanta coisa, o tempo já está se passando. Marcos 3,13 diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Jesus, em primeiro lugar, nos chama para estar com ele. Você que é novo convertido, meu querido, meu amado, a tua primeiro compromisso é estar com Jesus. Essa igreja não faz muito frufru, desculpa a expressão. A gente não fica fazendo muitas coisas aqui para encher o tempo dos membros. Mas o tempo que você tem de sobra é o tempo que você deve se dedicar para estar com Jesus. Como é que é isso, pastor? É você entrar no seu quarto, pegar a sua Bíblia e começar a ler a palavra do Senhor e falar com Deus: Senhor, eu quero te conhecer. Esse tempo você precisa ter. Jesus veio em carne e osso, mas ele não está mais em carne e osso. Mas o registro que ele fez em carne e osso, você tem em suas mãos. Vamos colocar de uma forma prática por causa do tempo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Olha que coisa interessante. Se você precisa conhecer a Jesus, vamos ver o que Jesus fez.
Em que ambiente Jesus apareceu? Em que momento Jesus apareceu assim do nada? Jesus, ele esperou um momento para aparecer? Certamente Jesus esperou um momento para aparecer. Que momento foi esse? Marcos capítulo 1, verso 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento, para remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e de todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Nesse ambiente Jesus apareceu. Jesus não apareceu do nada. Ele esperou que alguém preparasse o caminho para Jesus aparecer. João Batista foi esse homem. Então Jesus esperou João Batista preparar o caminho para que Jesus entrasse em cena em Israel. Queridos, isso é muito tremendo, isso é um ensino muito grande para as nossas vidas. Se nós queremos nos parecer com Jesus, nós queremos a manifestação de Jesus. Nós não somos Jesus, é claro, mas nós queremos a manifestação de Jesus. Entenda que quando nós preparamos o caminho para a manifestação de Jesus, como hoje, por que a gente canta na igreja? Alguém sabe por causa da que a gente canta na igreja? Amados, quando a gente fala, prepara o ambiente, começamos a levar as pessoas a falarem do que está escrito na palavra, nós estamos o quê? Preparando o caminho para que as pessoas pensem no que estão cantando. Nós estamos preparando o caminho. Amados, se você quer seguir a Jesus, se você quer ser bem-sucedido no seu trabalho, junto com seus colegas, na sua faculdade, para você cooperar dentro do reino de Deus e falar de Jesus, você quer que Jesus se manifeste em sua casa, em sua faculdade, em seu trabalho, prepare o caminho para a manifestação de Jesus naquele lugar. Aqueles homens que andaram com Jesus, eles tinham esse histórico. Aqueles homens souberam que Jesus apareceu dentro de uma mentalidade que estava sendo construída por João Batista. João Batista vinha falando, vai vir alguém mais do que eu, o reino vai vir, ele terá o poder de batizar as pessoas com o Espírito Santo, ele vinha anunciando. Amados, se nós queremos seguir os mesmos passos de Jesus, como eu falei, nós não somos Jesus, mas nós queremos cooperar com aquilo que Jesus quer fazer através de nós, nós temos que preparar o caminho, anunciar com sabedoria certas coisas. Esses dias, às vezes, quando eu estou em locais de comércio, eu falo de Jesus para as pessoas, eu estou o quê? Preparando o caminho, para que aquela pessoa comece a pensar nas coisas celestiais. Quando Jesus esteve do lado de uma mulher, ele disse: olha, eu tenho água da vida. Jesus estava o quê? Preparando o caminho, e quando ela foi despertada a querer entender a água viva, ela começou a falar do Messias. Jesus começou a ver que ela já estava focada nas coisas de Deus. Aí o que Jesus fez? Eu sou o Messias, o que falo contigo. Aí ele pôde se manifestar, mas em primeiro lugar ele preparou o caminho. Amados, nós temos que aprender isso lendo as Escrituras. Se você quer andar nos mesmos caminhos de Jesus, se você quer realmente ter essa identidade em você, você sabe que todo cristão se preocupa em preparar o caminho para a manifestação de Jesus naquele ambiente.
Nós temos que preparar esse ambiente. Eu me lembro quando fizemos um evangelismo na rua, levamos um coral bonito, um local difícil, não vou dizer tão difícil, mas um local difícil talvez de pregar. Colocamos um coral, começou a juntar gente. Aquele coral cantou, oh happy day, oh happy day. Bom, não sei cantar em inglês, mas a gente começou a usar, e as pessoas começaram a se achegar, as pessoas começaram a ver, as pessoas começaram a ter atenção, e diante daquele momento, cânticos que falavam das coisas de Deus, sai um jovem, e ali ele fala e dá um testemunho a respeito de Jesus Cristo. Nós temos que aprender essas coisas, por onde? Pela vida de Jesus. Por você não estar em carne e osso com Jesus não está com você em carne e osso, mas por causa da revelação daquilo que Jesus fez, essa revelação está nas tuas mãos, você precisa o quê? Observar e ter firmeza. É assim que se prepara. Então, quando você sai no ambiente, você tem essa direção da palavra de Deus, então você sabe, poxa, eu preciso ser como João Batista, eu preciso preparar um momento para que Jesus venha e se manifeste. Posso ouvir amém? Queridos, isso te traz muita firmeza, e Jesus te traz tanta experiência nisso, que você fica cada vez mais ousado nisso. Pastor, isso não me interessa. Bom, se isso não te interessa, então você está desfocado, amado. Você tem que ter interesse com aquilo que está no coração de Deus. Posso ouvir amém? Ser cristão é ser amigo de Jesus. Jesus está muito interessado em você, mas em outras pessoas que não conhecem Jesus. Pastor, amém? Jesus está muito interessado na salvação das pessoas, até na salvação da tua parentela. Então você precisa crescer nesse entendimento. Meu Deus, eu posso ser alguém que vá fazer uma transformação na minha família, uma transformação no meu trabalho, eu posso ser o agente transformador, o meio pelo qual Jesus vai se manifestar na minha casa. Pastor, amém? Quando eu falei que vocês no Natal reuniam a família e faziam uma oração com a família e falar do nascimento de Jesus, meu amado, são momentos. Como nós aprendemos isso? Pelas Escrituras. A segunda coisa que nós vemos aqui interessante nessa história toda é no versículo 9. Versículo 9 diz o seguinte, Marcos 1:9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Olha que coisa interessante, amados. A primeira coisa que nós vemos, que nós temos que preparar, a segunda coisa que nós temos que ver, é que nós devemos estar o quê? Seguindo os mandamentos de Cristo. Jesus veio e ele foi batizado. Quer dizer, ele cumpriu essa lei, ele cumpriu esse mandamento, e nós devemos também ser o quê? Submissos aos mandamentos de Deus. Tem pessoas que querem ser cristão, querem falar de Jesus, mas não querem se submeter às leis. A lei diz, aquele que crê, seja batizado. O batismo é um momento público, todo mundo viu Jesus sendo batizado. Mas Jesus seria o grande Jesus, mas ele se submeteu às ordenanças de Deus publicamente. Tem pessoas que têm vergonha. Não vou batizar, as pessoas vão ver, minha parentela vai ver, meu marido vai ficar sabendo, essas coisas todas. Amados, é algo público, você tem que dizer para todo mundo, eu agora sou de Jesus. Você tem que assumir isso. Você tem que assumir isso publicamente. Isso é uma coisa importante. Terceira coisa interessante nessa história do capítulo 1 de Marcos, é no livro Marcos 1, versículo 10.
Logo ao sair da água, ouviu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que coisa interessante, meu amado. A terceira coisa que nós devemos ter expectativas, olhando para Jesus, estar com Jesus, conhecer o mover de Jesus, como é que Jesus se move. É interessante que nós vamos ver quando Jesus foi batizado, houve uma ação sobrenatural. Os céus se abriram, desceu o Espírito Santo e Deus falou dos céus. Meu amado, você acha isso normal ou sobrenatural? Ninguém acha nada, né? Isso é algo sobrenatural, amados. Eu lembro uma vez que eu estava batizando, tem gente que fala assim: não, isso aí é coisa da natureza, tudo bem, é coisa da natureza, né? Mas eu creio que os céus proclamam a glória de Deus. Uma vez a gente foi fazer um batismo numa piscina, e muitos jovens ali batizando, e foi em cima da piscina, ficou um arco assim bonito, assim, um arco assim das nuvens, fizeram um arco, né, o sol bem no meio, coisa tremenda, coisa bonita. E eu falei: olha para os céus, amados, olha que coisa tremenda. Ah, mas essa coisa é da sua cabeça. Amados, às vezes muitos poderiam ter pensado, e pensaram mesmo, que essa voz dos céus era apenas um som de trovão. Tem gente que não identifica nada, tem gente que não sabe de nada, mas Deus está o quê? Trazendo coisas sobrenaturais. Quando nós começamos a ver, por exemplo, milagres acontecendo, tem gente que vai falar: não, esse milagre não aconteceu, esse homem não era paralítico nada, esse homem é um impostor. Tem pessoas que falam: passou dor de cabeça, ele orou pela dor de cabeça, a dor de cabeça passou. Ah, isso aí um Doril resolve. Tem pessoas, meu amado, que não dão a mínima para os sinais. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que Jesus está nos chamando a ter expectativas de sinais da sua presença em nosso meio, pastor, amém? Nós temos que começar a olhar para Cristo e ver que ser em um com Cristo, isso nos aproxima em Cristo, e Cristo quer que nós venhamos nos acostumar com o sobrenatural. Eu já vi gente falando assim: agora eu vou no monte e fico vendo aquelas coisas brilhando, árvore brilhando. Para que serve isso? Por que Jesus fica preocupado com essas coisas? Meu irmão, é tanta bobagem que a gente ouve das pessoas. As pessoas estão desprezando os sinais de Deus. Foi isso que os fariseus fizeram. Jesus pegou uma senhora, a senhora encurvada, Jesus curou aquela senhora. Os fariseus: ah, mas essa mulher vai querer ser curada justamente no dia de sábado, ela podia ser curada outro dia. Meu Deus do céu, as pessoas não viram uma pessoa enferma sendo curada e as pessoas desprezando. Meu amado, as pessoas desprezam qualquer coisa, mas nós, como cristãos, temos que nos acostumar, porque isso nos identifica. Sobre a nossa vida existe o sobrenatural de Deus. Através da nossa vida, o Senhor manifesta o seu sobrenatural. Nós temos que desejar isso em nossa vida, ainda que as pessoas taquem pedra. Amados, tem gente que é doido para tudo, mas nós queremos a manifestação de Deus em nossa vida. Amados, isso nos identifica. Nós somos pessoas de sobrenatural. Tem gente que reclama: mas vai orar agora, mas justamente agora. É claro que tem que ser agora, porque essa pessoa precisa de cura, essa pessoa precisa ser liberta, essa pessoa precisa ser tocada pelo poder de Deus. Meu amado, nós temos que ter isso como identidade, e nós não podemos nos envergonhar. Até falaram: Jesus, você liberta pelo Beuzebu. Jesus ficou olhando aquilo: meu Deus do céu, estamos abençoando pessoas, as pessoas estão dizendo que eu estou trabalhando pelo diabo. As pessoas são terríveis, tentam anular isso em nossas vidas. Não deixe ninguém anular os milagres em sua vida. Não se envergonhe dos milagres em sua vida. Deseja a manifestação das coisas de Deus em sua vida. Isso nos identifica, isso faz parte da nossa vida. Meu Deus, coisas eu vou ter que falar rapidamente. Versículos 12 e 13, amados. Olha que coisa interessante. Jesus foi levado para orar, para jejuar, para enfrentar situações. Meu amado, no versículos 12 e 13, a Bíblia diz: e logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram.
Em resumo, se você olhar os outros evangelhos, você vai ver que ele passou um tempo de jejum, de oração, no meio da tentação. Em outras palavras, meu amado, nós temos como identificação das nossas vidas, que no meio da tribulação, no meio da perseguição, no meio da tentação, nós somos pessoas de jejum e de oração. Tem pessoas que falam, como é que você passa pelos seus problemas? Eu vou orando, porque há problemas, meu amado, que fogem do meu controle. Tem coisas que eu controlo, tem coisas que eu não controlo. E se tem coisas que eu não controlo, eu dependo de Deus. Eu preciso ser uma pessoa, isso tem que me identificar. Na hora dos momentos difíceis da minha vida, as pessoas vão falar, eu já sei o que o pastor vai fazer, ele vai orar. A pessoa tem que olhar para você, eu já sei o que ela vai fazer, ela vai orar. Eu já sei o que o outro vai fazer, ele vai jejuar. Isso nos identifica. Qual é o comportamento em relação aos problemas da vida? O comportamento é, em primeiro lugar, enfrentá-los de frente pela oração. Tem pessoas que fazem de tudo, menos orar. É um cristão, passa no problema, faz de tudo, faz, sei lá, que faz até macumba, mas oração não ora. O que nos identifica? Somos pessoas de oração. Somos pessoas que buscamos a Deus. Outra coisa interessante, amados. Versículos 14 e 15 diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Em outras palavras, Jesus continuou usando o mesmo método de João Batista. Ele continuou novamente anunciando arrependimento e anunciando a vinda do reino de Deus. Amados, quando eu chego perto de pessoas, eu falo assim, olha, vamos orar por essa situação. Eu creio que Deus quer se manifestar. Amados, eu procuro levar as pessoas a olharem para Deus. Tem muitos que olhem para mim, tudo bem, a gente pode até falar, olhe para mim. Se o dom está fluindo na sua vida, você pode ser até nessa ousadia. Mas ainda que você não tenha dom de curar, mas eu sei que Deus cura. Então eu preciso anunciar a vinda do reino, a manifestação de Deus, a manifestação das coisas de Deus sobre a pessoa. Eu preciso entender que eu sou um pregador da palavra do reino de Deus. Eu não estou aqui para ensinar coisas. Às vezes tem pastor, não vou falar pastor, mas tem gente que fica falando filosofia, aprendeu em livros, fica falando uma série de outras coisas. Meu amado, nós estamos aqui não para fazer filosofia e dar coisas humanas, nós estamos aqui para falar coisas celestiais. O que nos identifica, meu amado, que nós somos crentes nas coisas celestiais. As pessoas hoje, você acredita em papai? As pessoas ficam fazendo graça da gente. Você fala das coisas de Deus, eu também acreditava em Papai Noel, fica fazendo graça. Em outras palavras, eu acreditava nessa mentira. As pessoas falam isso para a gente. Você também acredita em Papai Noel? Olha a bobagem que as pessoas falam para a gente. Mas ainda as pessoas falando essas bobagens, nós somos pregadores das coisas celestiais. Isso nos identifica. Isso é algo que está dentro de todo cristão. E nós devemos ter esse comportamento em relação a essas verdades. Não podemos perder a nossa identidade. Essa é a nossa identificação. Versículo 16 diz assim: caminhando junto ao mar, viu os irmãos Simão, André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, melhor falando. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que coisa interessante, amados. Jesus, ele não quis ser o único a fazer milagres. Eu acho que talvez eu dê mais ênfase aqui. Jesus não quis ser o único a fazer milagres.
Jesus, ele chamou pessoas e começou a transferir para essas pessoas conhecimento, unção, poder, experiências, para que essas pessoas começassem a ser ativadas dentro do reino de Deus. Nós, o que nos identifica é chegar perto das pessoas e mostrar para elas o valor que elas têm nas mãos de Deus. Deus quer usar essas pessoas assim como usou Jesus na terra. Oh, meu amado, nós vivemos uma época de competição. Nós vivemos uma época onde todo mundo quer passar por cima dos outros. Mas o que nos identifica é nos alegrar quando o nosso irmão é tão usado, ou até mais usado por Deus do que nós mesmos. Isso nos identifica, porque nós temos um foco, nós estamos edificando, construindo, cooperando para o grande corpo de Cristo que tem se aumentado, se alastrado para os 4 cantos desta terra. Por mais poderoso que você seja, por mais poderoso que Jesus era, ele não pôde fazer muitas coisas, porque ele era um só. Por isso ele começou a dividir o que ele tinha com outras pessoas, para que as outras pessoas pudessem ter também a manifestação da glória de Deus. Você olhar para as pessoas, meu amado, usando um pouquinho para nossas atividades daqui da igreja, quando você vê um músico aqui sendo usado por Deus, você tem que se alegrar e falar: Senhor, usa mesmo, aumente mais sobre ele. Isso nos identifica. O mundo tem inveja. O mundo vive de inveja. Fica olhando, ele lá, e fica criticando: se eu tivesse lá eu faria melhor, aquela pessoa não canta direito, estou dando apenas um exemplo, aquela pessoa, se eu tivesse lá, o pastor tem que olhar para mim, sou eu que sei tocar. Isso é coisa do mundo, isso não é coisa de Deus. Isso nos identifica. Quando você tem esse comportamento, você está caminhando nas pisadas de Jesus. Tem mais coisas, mas eu queria dar um salto para falar sobre essas coisas sobrenaturais. Mateus capítulo 14. Por causa do horário, eu quero saltar aqui. Eu já falei sobre isso, eu quero falar de novo. Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiam ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe em muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Não, a 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Veja, eu não quero ressaltar o poder de Jesus, eu quero ressaltar que Jesus fez Pedro experimentar coisas que poucos homens experimentam. E segundo,
Jesus não falou: vocês são um bando de incrédulos, eu continuo andando sobre as águas aqui e vocês se virem. Não. Jesus ressaltou: homens de pequena fé. Jesus está dizendo o seguinte: o problema é o nível de confiança que vocês têm. Quanto mais confiança, mais experiências. Quanto menos confiança, vocês vão afundar. Meu amado, se nós não valorizarmos a confiança, e da onde vem a confiança? Da onde vem essa certeza? Por estar com Jesus. Quanto mais nós buscamos a Cristo, como é que se busca a Cristo? Em oração, mas também vendo que Jesus quer que a gente também tenha essa experiência de andar sobre as águas. A experiência de parar a chuva. Esses dias eu estava vindo para cá, começou a chover, eu queria entregar não sei o que aqui na igreja, começou a chover, aquele vento. Eu falei: meu Deus do céu, não tem guarda-chuva no carro, não vai dar certo esse negócio. E aí eu lembrei desse texto, quando Jesus parou o vento. Eu já tive essas experiências. E aí eu comecei a repreender o vento, comecei a repreender a chuva, e a chuva parou. Se você acredita ou não, não sei. Mas a chuva parou, eu entreguei as coisas aqui em casa, aí fui para casa. Quando eu cheguei na minha garagem, falei: irmão, São Paulo precisa chover também. Eu orei: Senhor, agora pode liberar a chuva. Pouco tempo depois voltou a chover. Queridos, eu vejo que essas manifestações, elas não vêm para a nossa vaidade. A manifestação de Deus vem para um fim proveitoso. Eu me lembro um amigo meu, que quando a gente teve essa experiência de parar a chuva lá numa cidade que eu pastoreava, teve um outro rapaz, começou a chover, ele bateu o braço no outro amigo dele e falou assim: agora você vai ver o céu mais estrelado possível. E aí começou a repreender o vento e a chuva cada vez mais caía, chovia cada vez. E o cara ficou olhando para esse: seu bobo, você está aí cheio de vaidade. A manifestação de Deus não vem para encher o seu ego. A manifestação de Deus vem para a glória dele. Posso ver isso? Vem para glorificar a Deus. Queridos, eu quero terminar dizendo isso. Terminar essa mensagem, mas que você tenha esse entendimento. O que nos identifica é andar como Jesus andava. Isso nos identifica como cristãos. Agora, como cristãos, nós temos que ler como Jesus andava para andar como ele andava. Você sabia que é o único lugar do mundo onde diz que você pode parar a chuva é a Bíblia? Não existe outro lugar do mundo que alguém te diz que você pode parar a chuva. Não existe outro lugar do mundo que te diz que você pode mandar o céu se mover, parar o sol. Não existe outro lugar do mundo a não ser dentro da palavra de Deus. O que nos identifica é cada vez mais você ler essa palavra e falar: eu quero viver nisso. Eu quero viver assim como Jesus. É isso que nos identifica. Quando as autoridades olharam para Pedro e João e falaram: esses homens andaram com Jesus. Esses homens andaram com Jesus. O que te identifica, meu amado, é você se parecer com Jesus. Quem é Jesus para você? Como é que Jesus caminha nas tuas situações? Você tem se preocupado com isso? Ou você está só preocupado em resolver os seus problemas? Jesus tinha um problema que não foi sanado. Uau! Essa eu quero ouvir. Jesus tinha um amigo chamado Judas, que traiu ele por 30 moedas. Até o final Jesus lutou por Judas. Até o final Jesus lutou por Judas. Quando Judas veio trair Jesus com um beijo, Jesus virou para ele: meu querido, por um beijo você me trai. É com um beijo. Até o final Jesus lutou por Judas.
Judas se enforcou. Jesus teve situações que ele não resolveu. Ele não convenceu todo mundo. Ele não levou todo mundo para o céu. Jesus veio para todos. Jesus veio para os judeus e veio para todos. Mas ele não conseguiu levar todos. Mas isso, meu amado, não faz de Jesus menor. Mas o importante é ver que Jesus estava completo em Deus. Talvez, meu amado, os resultados que você esteja tendo, parece que, poxa, eu tive uma experiência aqui, outra lá. Mas o mais importante é você saber que você precisa estar completo, conhecendo quem é Jesus, sabendo como Ele se manifesta, sabendo como Ele age e procurando agir como Ele faz. Nós um dia falamos aqui que nós somos um espírito com Jesus. Quando Jesus se move em sua vida, você tem que se mover. Esses dias Jesus se moveu dentro do meu coração, eu tive que falar. Eu falei, Senhor, eu falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo. Às vezes eu fico nessas dúvidas. Senhor, será que eu faço isso ou não faço? E aí eu fico esperando o mover, a inclinação do Espírito Santo em direção a uma verdade de Deus. E aí o Espírito de Deus começou a me impulsionar, até minha boca, como já queria falar, parece que havia um formigamento na minha boca, falando, é para falar mesmo. Então eu abri meus lábios e falei certas palavras. Amados, é assim que nós nos movemos com Cristo. Entendendo a vontade dEle, entendendo a palavra dEle, se movendo para essa direção. Que em 2016, as pessoas possam olhar para você e ver, essa pessoa andou com Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus.